quero te encorajar hoje a adquirir conhecimento. Em Provérbios 24, 5, você pode dar uma olhada depois com mais tempo, afirma que quem tem conhecimento aumenta a sua força. Isso é muito sério. Aumentar a sua força não está tratando aqui de força física, entenda isso. Está tratando aqui, quando dizem aumentar a sua força, de você desenvolver as suas habilidades, desenvolver aqui a sua forma de lidar com a vida, seja ela profissional, familiar, espiritual, seja qual for. Mas se lembre disso, é através do conhecimento. E conhecimento não cai do céu. Conhecimento não é chuva, que quando você sai, molha a sua cabeça e você adquire. Não funciona assim. O conhecimento vem através de ler. Ler a palavra de Deus, ler livros. E hoje eu quero apresentar aqui, aproveitando essa oportunidade, uma coisa muito interessante. Eu estou lendo um livro que é de um conhecido Ravi Zacharias, se diz A Morte da Razão. Ele é um ex-ateu, um grande defensor do teísmo, de você acreditar em Deus, acreditar que Ele existe. E o autor desse livro, muito indignado com as palavras de Sam Harris, que é um ateu muito conhecido, é um neo-ateu hoje, que divulga muito que cristãos são loucos, pessoas que acreditam em Deus não têm fundamento para isso. Ele escreveu esse livro. Esse livro se chama A Morte da Razão, porque Sam Harris, o ateu, escreveu um livro chamado A Morte da Fé. E em resposta àquele livro ele escreveu A Morte da Razão. É um livro bem curtinho, como vocês podem ver. Eu estou aqui já na metade desse livro. E esse livro tem me trazido muito conhecimento. Conhecimento que eu preciso. Para quê? Para que um dia, se alguém vier me questionar acerca de fatos como esses, eu vou saber responder. Porque eu preciso e eu creio que eu tenho que saber defender aquilo que eu acredito. Se eu acredito em Deus, por quê? Porque eu simplesmente acredito. Você não vai se sair bem o dia que alguém chegar para você e falar: André, vou chegar para você, fulano, você acredita em Deus? Acredito. Mas por quê, se você nunca viu Ele? Como é que você responde essa pergunta? E se essa pessoa disser para você o seguinte, é aí que eu quero entrar nesse ponto bem rápido desse livro, para que vocês aprendam uma coisa nova, uma coisa interessante, uma coisa bonita e um verdadeiro conhecimento para você estar defendendo aquilo que você acredita. Claro, se você acredita em Deus. É muito comum que ateus afirmem que como que pode existir esse Deus tão maravilhoso que vocês dizem que existe, esse Deus tão grande, esse Deus tão misericordioso, sendo que pessoas são estupradas, crianças são estupradas, mortes acontecem, pessoas são assassinadas, crianças são estupradas. Não existe esse Deus tão grande, tão maravilhoso, tão bondoso? Por que tudo isso acontece? Ou seja, os ateus têm um discurso muito interessante, sabe? Defendendo o quê? Se existe o mal, como que pode existir Deus? E eu li um trechinho desse livro, bem curto, bem rápido, eu quero que você ouça, para você entender a importância de você adquirir o conhecimento. Quando se afirma que existe algo chamado mal, é preciso supor que existe algo chamado bem. Ou seja, o ateu vem para você e diz assim: meu amigo, existe o mal, como que você afirma que existe Deus? Então, se você está afirmando que existe o mal, pressupões que existe o bem, claro. Senão, uma coisa é necessária para que a outra exista. Quando se diz que existe algo que se chama bem, é preciso supor que existe uma lei moral por meio da qual se distingue entre bem e mal. Então se existe o bem e o mal, existe uma lei moral dentro de você, uma consciência que diz o que é bom e o que é ruim. Senão você ia me perguntar, por que é ruim uma pessoa ser estuprada, é mal, e por que é bom você amar o próximo? Você tem esse discernimento dentro de você. Existe essa lei moral. Deve haver algum padrão pelo qual se determina o que é bom e o que é mal. Quando se supõe, aí concluindo, que uma lei moral quando se supõe uma lei moral, é preciso pressupor um legislador moral, a origem da lei moral. Olha que coisa forte e interessante. Não se justifica, não se afirma que Deus não existe porque o mal existe, porque pessoas estão morrendo,
Fortaleça a sua fé com essas palavras. Não se afirma isso. Porque se existe o mal, existe o bem. Se existe o bem e o mal, você sabe discernir isso? Existe uma lei moral para isso. Se existe essa lei moral, existe um criador dessa lei moral para isso. Então, essa mensagem associada ao texto de Provérbios sobre conhecimento vem do meu coração para você, para te encorajar a adquirir o conhecimento. Com tudo que você possui, dedique o seu tempo, separe. Nós temos feito isso aqui em casa, separado momentos. Determine no seu dia, saiba aproveitar as suas horas. Dê um desígnio, uma destinação específica para cada hora do seu dia. Crie um dia realmente produtivo e você vai se sentir muito melhor no final desse dia. É muito interessante isso. Eu aprendi recentemente com até um nutricionista, o meu irmão Moisés foi um nutricionista, e ele comentando com Moisés, essas pessoas que dormem mais tempo, que dormem de 8, 10, 12 horas por dia, têm um dia menos produtivo. Interessante, né? Na verdade a gente acaba associando a coisa de uma forma diferente. Você pensa assim, se eu dormir mais, eu vou descansar mais. Se eu descansar mais, eu vou ter um dia mais produtivo. E não é assim que funciona. Palavras de um nutricionista, certo? Quando você dorme menos, não estou te falando para dormir 2, 3 horas por dia, não é isso. O corpo precisa de um tempo mínimo para repor as suas energias, certo? Para isso que Deus já deixou o sono para a nossa vida. Então, procure dormir menos. 6 horas é o suficiente, eu creio, para você. E acorde e já comece a dar uma destinação específica para cada hora do seu dia. O que eu quero dizer com isso? Pegue um papel e uma caneta quando você acordar e diga, hoje eu vou fazer isso, 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 isso. E nessa lista que você vai criar, coloque 1 hora do seu dia. O dia tem 24 horas, coloque 1 hora. Comece com meia hora para ler, para aprender. E procure livros, procure ler coisas que vão realmente acrescentar na sua vida, certo? Procure um livro como esse. Eu indico bastante esse livro, é um livro bem legal, bem interessante, que vai realmente aumentar, acrescentar na sua vida e aumentar o seu conhecimento acerca do Evangelho, acerca do cristianismo, acerca da existência de Deus, que é algo tão forte dentro de nós. Obrigado.